Façamos uma viagem no espaço e no tempo. O ano 1955, a data 1º de dezembro. O local, Montgomery, capital do Alabama, nos Estados Unidos. Final do dia, em uma loja de roupas, o expediente termina e uma costureira de 42 anos, cujo nome é Rosa Parkers, prepara-se para voltar para a sua casa. E para isso irá usar o ônibus da cidade. Contava com uma regulamentação que estabelecia a segregação entre brancos e negros. Essa regulamentação era de 1900 e nós estamos viajando em 1955. O que estabelecia essas normas? De que os primeiros bancos do ônibus eram destinados aos brancos. Os negros tinham os últimos bancos lá no fundo do ônibus. E havia ainda uma zona intermediária onde era possível sentarem tanto brancos quanto negros. E havia também uma determinação de como é que o negro deveria ingressar nesse ônibus. Em primeiro lugar, subindo pela porta dianteira, fazia o pagamento da sua passagem ali junto ao motorista. Em seguida, deveria descer e procurar ingressar no ônibus pela porta traseira, onde teria acesso direto aos bancos reservados aos negros. Rosa entra no ônibus e nota que o único local vago estava na zona intermediária, onde é possível sentarem-se tanto brancos quanto negros. E assim ela faz. Em seguida, o ônibus para e entra um homem branco. Ele permanece de pé, não havia mais vaga no ônibus. O motorista, incomodado com essa situação, encosta o ônibus, dirige-se até a zona intermediária e nota que ali haviam 3 negros, a Rosa Parker e mais 2 homens. E o motorista determina para que eles se levantem para que o branco pudesse sentar. O branco precisava de apenas uma vaga, mas o motorista logo foi abrindo mais vagas. Os 2 homens levantam-se e a Rosa permanece sentada. E o motorista diz: "Você não irá levantar-se?" "Não, eu vou continuar sentada", ela disse isso calmamente. E o motorista insiste e a Rosa Parker continua afirmando que não irá se levantar. O motorista então diz: "Você será presa. Para você faça o que quiser." E o motorista desce do ônibus e vai em busca de policiais para que pudesse realizar a prisão da Rosa Parker. E aí chegam os policiais, perguntam se ela vai continuar se recusando a levantar. Ela afirma que sim, que não irá levantar-se. Eles dizem: "Então você será presa." Fala: "Olha, então vocês façam o que quiserem." E Rosa Parker foi levada para a delegacia. E isso já tinha acontecido com outros negros e que não tinha produzido nenhum tipo de reação que pudesse ser notada. Acontece que agora a situação era um pouco diferente, porque Rosa Parker, uma criatura muito conhecida na comunidade de Montgomery, não somente entre os negros, mas também entre os brancos, porque realizava uma série de trabalhos voluntários, participava também de várias instituições. E logo a cidade fica sabendo, muitos ficam sabendo, que a Rosa Parker foi presa porque se recusou a ceder o seu lugar no ônibus. Então há uma movimentação da comunidade negra e alguns de seus membros, alguns de seus líderes, juntamente com um advogado branco que era amigo deles, foram até a delegacia e providenciaram o pagamento da fiança e a Rosa Parker foi libertada. Marcado, entretanto, o dia 5, nós estamos no dia 1º de dezembro, para o julgamento da Rosa Parker. E enquanto transcorre este espaço do dia 1º do dia 5, a comunidade dos negros resolve que deveriam realizar algum tipo de manifestação em apoio a Rosa Parker, que seria julgada no dia 5. E reúne-se numa igreja cujo pastor havia chegado há pouco tempo na cidade de Montgomery. O seu nome, Martin Luther King. E resolve que a manifestação a ser realizada
constituía no boicote ao ônibus, aos ônibus de Montgomery. Nenhum negro iria utilizar os ônibus no dia 5, dia do julgamento de Rosa Parks. Rosa Parks foi julgada, foi necessário com que pagasse uma multa de $10 e mais $4 de custas do processo. E a comunidade, alguns representantes da comunidade voltam a se reunir na igreja do pastor Martin Luther King e verificam se aquele boicote iria ficar reduzido àquele dia apenas ou se seria o caso de dar continuidade ao boicote. E resolvem que o boicote deveria continuar. E, paralelamente a esta providência, houveram também recursos de natureza jurídica contestando a decisão do juiz e a primeira apelação foi feita a uma corte lá da cidade de Montgomery, representando o estado de Alabama. E esta apelação acaba indo até o Supremo Tribunal dos Estados Unidos. E nesse ínterim continua havendo o boicote aos ônibus na cidade de Montgomery. E quando chega já algum tempo à frente, começaram a haver dificuldades. Alguns atentados acabaram acontecendo e eram jogados dinamites nas casas, ou melhor dizendo, nas igrejas dos negros. E fizeram isso também na casa de Rosa Parks e também na casa de Martin Luther King. No dia em que jogaram esta bomba na casa do Martin Luther King, ele estava na igreja, onde ele foi avisado daquilo que estava acontecendo, e rapidamente ele voltou para sua casa e constatou que, fora os prejuízos materiais, nada mais havia acontecido, seus familiares não tinham sido atingidos. Mas ele nota que já se aglomerava próximo da sua casa uma quantidade muito grande de negros. E eles vinham munidos de paus, de armas, gritavam violentamente e queriam que alguma coisa fosse feita como forma de desagravo a esses atentados que vinham acontecendo. E como disse, a multidão fazia um grande alarido. Com alguma insistência, o Martin Luther King consegue captar a atenção das pessoas, eles ficam quietos e ele começa a falar. E na sua fala ficou evidente que a sua recomendação é de que não houvesse nenhum ato de violência. Tanto Martin Luther King quanto Rosa Parks já haviam tomado contato com esta alternativa de não violência, de manifestações que devessem ser feitas em paz. E dessa forma, ali Martin Luther King não fez uma recomendação para que interditassem ruas, para que talvez colocassem fogo nos pneus, como nós costumamos fazer algumas vezes aqui no Brasil. Nada disso. Também que não incendiasse os ônibus, nenhuma dessas recomendações partiu de Martin Luther King. Ao contrário, ele, valendo-se de ensinamentos de Jesus, deixou muito claro de que não era para que houvesse violência, porque todo aquele que reage com violência acabará sendo vítima da própria violência. E, terminando esta fala, alguém começa a cantar um canto bastante emocionante, que logo todos acompanham, e aos poucos os negros vão deixando as cercanias da casa de Martin Luther King e vão para casa. E para ali já haviam ocorrido vários policiais, e comentavam eles, dizendo o seguinte, que se não fosse a intervenção do pastor, eles estariam todos mortos naquela ocasião. Agora, o que acontece? Este evento deu ainda mais força ao propósito do boicote. Havia já alguma, vamos dizer assim, alguma hesitação quanto à aceitação da continuidade do boicote. Entretanto, esta violência que abateu-se sobre as igrejas, sobre a casa do Martin Luther King, sobre a casa da Rosa Parks, fortaleceu o movimento e continuou.
E começaram a mobilizar ainda mais recursos no sentido de que os negros pudessem ir para o seu trabalho, para as escolas, pudessem atender os seus compromissos. E o tempo vai passando. E aí já estamos no ano de 1956, no dia 21 de dezembro, quando sai a resolução do Supremo Tribunal dos Estados Unidos, dando ganho de causa à apelação que foi feita em contestação à decisão do juiz lá de Montgomery. E, ao mesmo tempo, a Suprema Corte dos Estados Unidos estabelecia que, a partir daquela data, deveriam cessar as normas que estabeleciam a segregação nos ônibus. E, passados uns 2 dias, o Martin Luther King, a Rosa Parks e mais alguns resolvem tomar um ônibus para verificar se a determinação do Supremo Tribunal Federal estava sendo acatada. E de fato estava, não havia mais a placa indicando o local para os brancos, tampouco o local para os negros e menos ainda o espaço comum. E eles sentam logo nos primeiros bancos. E uma coisa interessante, o motorista que dirigia esse ônibus em que eles entraram era o mesmo que dirigia o ônibus quando a Rosa Parks foi presa. Mas, estranhamente, eles se dirigem ao Martin Luther King e perguntam: o senhor é o Mr. Martin Luther King? O que King diz: sim, eu sou. E ele fala para ele: estamos muito honrados aqui com a sua presença. Consideremos ainda alguns aspectos da trajetória de Rosa Parks. Logo depois do incidente em que ela foi presa e foi libertada, no mês de janeiro de 1956, ela perdeu seu emprego na loja em que trabalhava. Argumentaram os seus donos de que não havia trabalho para ela. E era estranho porque logo depois do Natal, nós estamos falando no mês de janeiro, é comum haver muitos trabalhos de acerto de roupas. Ela trabalhava numa loja de roupas. Mas não quiseram saber e despediram. E Rosa Parks não conseguia mais emprego na cidade de Montgomery. Ela teve que se mudar e foi para a cidade de Detroit, onde ela organizou a sua vida. Agora, cabe aqui nós analisarmos a trajetória de Rosa Parks em conjunto com a trajetória de Martin Luther King. Havia todo um esforço dos negros americanos para que conseguisse uma lei que assegurasse direitos civis no sentido de eliminar as discriminações que haviam, dando aos negros direitos iguais aos brancos. E muitas manifestações aconteceram ao longo desse tempo nos Estados Unidos. E vamos chegar a uma que aconteceu diante do Memorial Lincoln, em Washington, onde houve uma reunião extraordinária, foi a maior manifestação em prol dos direitos civis que já tinha acontecido nos Estados Unidos. Foi nessa ocasião que Martin Luther King falou uma frase que nós conhecemos até hoje, em que ele disse: "Eu tenho um sonho". O que acontece? No ano seguinte, no ano de 1964, finalmente surgiu a possibilidade da promulgação da Lei dos Direitos Civis. Essa lei foi promulgada por Lyndon Johnson, que era o presidente nessa ocasião. Vale destacar que, note que foi muito rápido esse andamento, porque o episódio envolvendo a Rosa Parks foi em 1955, e esta lei, 9 anos depois, em 1964, acabou sendo assinada. E Lyndon Johnson fez questão de destacar a relevante importância da promulgação dessa lei. E ele comparou este episódio semelhante àquele que deu origem aos Estados Unidos, dando aos que lutaram pelos direitos civis a mesma importância que se atribui nos Estados Unidos àqueles que eles chamam dos pais da pátria, os fundadores dos Estados Unidos. Percebo, portanto, que foi algo extremamente significativo a promulgação dessas leis. E a Rosa Parks
passou a ser conhecida como a mãe dos direitos civis. E ela teve um destaque na sociedade americana, recebeu muitos prêmios, muitas condecorações, e ela chega a viver até 92 anos de idade. E no seu sepultamento, enfim, nos procedimentos após a sua morte, nota-se toda a importância da Rosa Parks com a presença do presidente dos Estados Unidos, que nessa ocasião era George Bush Filho. E hoje ela é tida como uma das principais figuras dos Estados Unidos. Agora, notamos o seguinte, algo de tal significado, que é a Lei dos Direitos Civis nos Estados Unidos, foi obtida sem violência, com paz. Paralelamente, haviam alguns que propunham ações violentas para que os negros pudessem ter seus direitos assegurados. Não foram bem-sucedidos, mas esses que seguiram a orientação de Martin Luther King, secundado por Rosa Parks, conseguiram obter em paz aquilo que tanto beneficiou, não somente aos negros, porque direitos também das mulheres foram ampliados com esta lei de direitos civis. Então fica aí registrado a importância e a possibilidade de nós conquistarmos mudanças significativas, mas em paz. Além dessa grande conquista nos Estados Unidos, nós podemos lembrar o papel de Gandhi na libertação da Índia, na ocasião, uma nação com 300 milhões de habitantes, e sem nenhuma violência, comandados pelos ideais de Gandhi, libertaram-se da colonização dos ingleses. São dois eventos altamente significativos na história do nosso planeta. Mas agora podemos trazer esta questão para os nossos dias, para a nossa vivência, para aquilo que possa nos ser significativo. Há alguns enganos que nós precisamos superar. O primeiro engano é aquele que entende que talvez nós possamos alcançar a paz combatendo a violência. E se nós percebemos o próprio termo combater a violência, já sugere que a forma de fazer isso será se utilizando de violência. Entretanto, se nós considerarmos os ensinamentos que nos chegam através de Jesus, nós vamos notar que aquele que semeia violência terá como colheita mais violência. Isso está de conformidade com a lei da semeadura. Isso está de conformidade com a lei de justiça de Deus, que diz que a cada um será dado segundo as suas obras. Assim, não será por aí que nós vamos conseguir a paz. Agora, o segundo equívoco é que nós notamos que todas as pessoas, quando solicitadas a se expressarem se desejam paz, todas elas vão dizer que desejam a paz. Isto, se perguntássemos a toda a população do nosso planeta, a resposta sempre seria a mesma: queremos paz. Ora, por que algo que todos nós queremos, nós não temos? Por que nós não temos a paz, se todos nós queremos a paz? Aí surge um outro equívoco. Porque a paz que nós queremos não é a paz que nós queremos dar, é a paz que nós queremos exigir dos outros. Nós queremos que os outros venham a nos dar paz. Isto não é possível. A paz é uma construção individual. E para que nós possamos dar a nossa contribuição em favor da paz, é necessário que, em primeiro lugar, deixemos de alimentar a grande fogueira da violência. Às vezes, nós achamos que a fogueira da violência só prospera quando há uma grande quantidade de combustível que é despejado sobre ela, quem sabe baldes e baldes de gasolina e de outros combustíveis. Normalmente, nós nos colocamos numa posição que não somos portadores desse tipo de atitude de jogar gasolina na fogueira. Mas aí podemos considerar o seguinte: mas essa fogueira da violência se alimenta apenas de gasolina?
ou também se alimenta de pequenos cavacos. Cavaquinhos pequenos, pedacinhos de madeira sem grande significado. Certamente nós vamos concordar que se jogarmos uma grande quantidade desses cavacos nesta fogueira da violência, ela terá a possibilidade de prosperar como se estivesse recebendo uma contribuição de combustível altamente inflamável. Mas quem é que joga esses cavaquinhos lá? Aí precisamos verificar em nossa vida se não seremos nós aqueles que jogam constantemente cavaquinhos de violência nesta fogueira. Nós podemos observar isso naquilo que nós fazemos. Apenas a título de exemplo, qual é a nossa atitude no trânsito? Nós somos tranquilos, fazemos o nosso trajeto em paz, ou é muito comum entrarmos em atritos com outros que estão ali, sermos violentos, revidando e xingando? Isso são cavaquinhos que nós vamos jogando lá na fogueira da violência. Mas também há outros cavacos que nós jogamos através das nossas palavras. Palavras desarmoniosas, palavras ofensivas, xingamentos, gritarias, mais um pouco de cavacos. Mas uma terceira fonte de cavaquinhos que nós jogamos lá na fogueira e nem percebemos, que são as nossas vibrações. Diante de situações que nos são adversas, costumeiramente nós vibramos negativamente. Nos relacionamentos, nas situações que vão se desdobrando ao longo da nossa vida. E aí vamos jogando os nossos cavaquinhos. Percebam que a nossa contribuição pela violência está aí de uma forma muito significativa. E acredito que dificilmente há aquele que não joga o seu cavaquinho nesta fogueira da violência. E depois, muitas vezes, fica em dúvida de onde é que será que surge tanta violência. Eu quero ressaltar aqui um número bastante significativo que mostra que nos lares, essa é uma pesquisa que foi feita aqui no Brasil, em pelo menos 30% dos lares há violência física, no sentido de produzir ferimentos entre cônjuges, filhos, pais, irmãos e outros parentes que vivem no mesmo teto. Isso é espantoso. Se nós somarmos ainda as agressões verbais, nós vamos somar um percentual muito mais significativo em cima dos 30% que representam as agressões físicas. Então, a primeira providência, vamos parar de jogar cavaquinhos. E a segunda, se nós queremos paz, nós precisamos construir a paz. Nós precisamos semear a paz. Pode surgir a dúvida em que perguntaríamos, mas onde é que nós vamos buscar sementes da paz? Pois queremos a paz, e não tendo a paz, teríamos a semente para semear? E nós temos as sementes. Se considerarmos que nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus, há em nós todas as virtudes que nós possamos imaginar. E uma delas é a paz. Mas para que ela esteja presente em nossa vida, nós precisamos manifestar esta condição essencial que nós carregamos. E como é que nós podemos semear paz? É através do nosso comportamento. O nosso comportamento e as nossas atitudes precisam ter esta característica de paz. E podemos buscar plantar esta semente naquilo que nós fazemos, nas nossas ações, nas nossas palavras e também nos nossos pensamentos. E nós vamos notar que gradativamente uma coisa sensacional vai começar a acontecer no nosso íntimo. A paz vai fazer morada justamente nesse local. Assim, abandonemos o equívoco achando que nós vamos conquistar a paz, exigindo de que ela venha através daquilo que os outros fazem ou deixam de fazer. Nós precisamos efetivamente dar a nossa paz e não exigir a paz. E se nós notarmos nos exemplos que nós oferecemos de Rosa Parks e de Gandhi, o que faziam os manifestantes? Eles semeavam paz, caminhavam tranquilamente e muitas vezes, diante de agressões, não revidavam.
consequentemente, deixavam de jogar aquilo que seria combustível para dar prosseguimento à violência. E dessa maneira nós podemos encerrar esta nossa viagem no tempo e no espaço, acreditando firmemente que nós teremos paz na medida em que nós a cultivarmos. E deixarmos de ficar solicitando, me deem paz, me deem aquilo que eu tanto preciso. Ela está inteiramente à nossa disposição, através das virtudes que aí foram plantadas em nosso íntimo por Deus, o nosso Criador. Semear paz nas nossas ações, nas nossas palavras e nos nossos pensamentos, na nossa viagem pela eternidade.